Quais são algumas doenças que podem deixar o seu pênis bastante fedorento e bastante dolorido? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar algumas causas que fazem com que o seu pênis fique com cheiro muito forte e com dor nesse local. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Por incrível que pareça, a queixa de ter uma dor no pênis ou ter um cheiro forte, desagradável, estar com pênis fedorento, vamos dizer assim, é uma coisa que às vezes nós observamos aqui no consultório. E essa queixa, além de prejudicar demais a qualidade de vida dos pacientes, gera um desconforto muito grande, pois às vezes esse homem acaba passando por diversos constrangimentos nessa hora. E por isso que nós tentamos entender quais que são as doenças que causam isso e tratar esses problemas é fundamental para que a gente consiga fazer com que o paciente melhore disso. Então, para a gente entender, pessoal, nem sempre há só a doença que vai causar, por exemplo, o mau cheiro que acontece no pênis. Geralmente, esse mau cheiro é causado pela proliferação exagerada e muito grosseira de certos fungos e bactérias. Então, esses micro-organismos que, na boa parte dos casos, são os responsáveis por esse cheiro muito ruim. E a partir disso, eles podem causar até mesmo dor se eles se proliferarem demais nessa hora. E algumas doenças que a gente vai comentar justamente causam esse tipo de proliferação exagerada de algumas bactérias e até mesmo alguns fungos. Então a primeira causa que deixa um mau cheiro no pênis é a produção exagerada do que a gente chama de esmegma. Então o esmegma é produzido pelas glândulas sebáceas ali do pênis, geralmente na parte interna que fica recoberta pelo prepúcio, que é aquela pele que recobre a cabeça do pênis. Quando esse esmegma fica acumulado nessa porção, esse esmegma oferece o meio de proliferação ideal para que fungos e bactérias se proliferem de maneira livre e exagerada. E essa proliferação intensa desses micro-organismos que faz com que o pênis tenha um mau cheiro insuportável quando o paciente tem uma grande quantidade de esmegma no seu órgão genital. E o esmegma geralmente acontece em casos de má higiene corporal ou até mesmo na impossibilidade de retrair completamente a pele do pênis, que nós chamamos um quadro de fimose. Então, certos homens, principalmente homens mais velhos, que às vezes não têm uma destreza manual muito grande, têm certas limitações por alguma sequela de um derrame, por exemplo, ou até mesmo certas limitações por ficarem muito tempo acamados, tem um acúmulo exagerado desse esmegma. Então, esse esmegma, quando se acumula de maneira muito grande, faz com que aconteça um mau cheiro insuportável ali no pênis. E qual que é a solução para isso? Na boa parte dos casos, é uma higienização adequada do pênis. Então, como é que a gente consegue essa higienização adequada? Tem que retrair toda a pele do pênis e lavar com água e sabão em quantidade boas para remover esse excesso de esmegma. E caso exista uma impossibilidade, seja por um quadro de fimose, às vezes a gente tem que fazer uma cirurgia para expor adequadamente essa cabeça do pênis para que se consiga fazer uma boa higienização nesse local. Então, retirar esse esmegma que foi produzido em grande quantidade é a chave para nós solucionarmos esse problema. Qual que é a outra condição que faz com que aconteça esse tipo de desconforto com o pênis bastante com mau cheiro e às vezes bastante dolorido também?
é a presença de um quadro de balanopostite. Então, as balanopostite são as inflamações da pele que acontecem na cabeça, na pele do prepúcio e na cabeça do pênis, que é a glande. E essas inflamações podem acontecer pela proliferação exagerada de bactérias, por um fungo muito conhecido como candidíase, pode dar uma balanopostite, mas a principal causa em homens jovens são, na verdade, os irritantes locais que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são sabonetes, produtos de higiene pessoal, que são os grandes responsáveis por esse tipo de problema, que fazem com que a pele do pênis fique irritada, e essa pele do pênis perde as suas defesas, perde as suas proteções, e quando acontece isso, essa irritação facilita a proliferação de fungos e bactérias que fazem com que o pênis fique fedorento e também bastante dolorido nessa hora. E temos que lembrar também que pacientes diabéticos, só pelo fato de terem esse problema de saúde, têm uma maior chance de terem esses quadros de balanopostite. Como que é a solução desse problema? É tratar a causa que causou esse problema. Então, se teve um fungo, tem que dar um antifúngico para tratar isso. Se foi alguma bactéria, tem que dar um antibiótico. Se, por exemplo, tem algum irritante local que você utiliza, tem que suspender o uso desse produto de limpeza, dessa loção, seja aquilo que esteja causando essa irritação no seu órgão genital. E, em alguns casos muito raros, às vezes precisa fazer uma cirurgia, tipo uma cirurgia para tirar aquela pele que é parecida com uma cirurgia de fimose, para que você melhore completamente desse problema. Então, balanopostite, que é aquela inflamação da pele da cabeça do pênis, podem dar tanto um cheiro ruim no seu pênis, como uma dor nesse órgão genital. Outra causa que a gente sempre também deve lembrar são as doenças sexualmente transmissíveis, principalmente aquelas que causam algumas feridas, que são o cancro, por exemplo, e o herpes, e aquelas que causam um corrimento uretral, que são as uretrites, tais como a gonorreia e a clamídia nesse caso. Então imagina só você tem um pênis que está todo cheio de feridas. Essas feridas estão cheias de bactérias que fazem com que aconteça um mau cheiro no pênis. E também esse pus que sai pela uretra, que é o quadro de uretrite, também gera um mau cheiro insuportável, porque é um processo inflamatório cheio de pus. Qual que é a solução para isso? Você tem que tratar essa doença sexualmente transmissível. Na boa parte dos casos, se é um herpes, por exemplo, você dá um antiviral, tipo uma aciclovir. Se é uma bactéria, tipo que está causando o cancro, você trata com antibiótico específico. Mesma coisa da clamídia e da gonorreia, você tem antibióticos específicos para tratar esse tipo de problema. Então essa é uma outra causa que faz com que o seu pênis fique com cheiro ruim e também extremamente dolorido. Outra causa são aquelas uretrites não específicas, que não são causadas, por exemplo, nem por fungos, nem por aquelas bactérias que comentei, tipo a gonorreia e a clamídia. Então, por exemplo, o paciente teve uma relação sexual, um intercurso anal, por exemplo, e pegou uma bactéria do trato gastrointestinal do intestino, tipo a Escherichia coli. Ou teve uma bactéria muito incomum de dar um quadro de uretrite, tipo o Mycoplasma genitalium ou até mesmo o ureaplasma urealítico. São causas de problemas de certas bactérias atípicas que podem dar esse quadro de uretrite, fazendo com que o paciente tenha sim muita dor e faça também às vezes ter um cheiro extremamente desagradável no pênis. Outra causa que a gente comenta são as infecções do trato urinário. Então, se você tem uma inflamação nos seus rins, se você tem uma infecção por bactérias na sua bexiga, esse também é um problema que faz com que você sinta principalmente um desconforto ali no seu pênis e a sua urina fica com um cheiro extremamente carregado, o que pode dar um odor extremamente desagradável também. E qual que é o remédio para isso? O tratamento, na boa parte das vezes, é feito com alguns antibióticos e às vezes tratar o problema que gerou isso. Então, um homem mais velho que tem a próstata aumentada, fica com muita urina da bexiga, às vezes tem que destrancar essa próstata, tem que fazer uma cirurgia para abrir o canal da próstata, da uretra, e urinar melhor e não ter mais essas infecções urinárias. Ou
o paciente tem uma pedra no rim muito grande que possibilita o surgimento de infecções urinárias a todo momento. E daí tem que fazer a cirurgia para retirar essa pedra para que não tenha mais esses episódios de infecções do trato urinário. E por fim, nós podemos comentar ainda do problema da prostatite, que é aquela inflamação na próstata, que geralmente é contraída através de uma relação sexual. Pode ser uma prostatite que você pega através do sexo anal, por exemplo, que também faz com que aconteça esse tipo de problema. Então, geralmente os homens que têm prostatite, eles têm uma dor intensa na região do pênis e também por terem esse processo inflamatório, muitas vezes sai um pus de vez em quando na saída do xixi, que é naquele buraquinho da uretra, e que faz com que esse homem também, acompanhado disso, muitas vezes tenha um mau cheiro também ali da sua região genital. Então, quando você tiver um problema de ter um mau cheiro no seu pênis e o seu órgão estiver extremamente dolorido, você deve procurar o urologista, porque o tratamento para esse problema é você descobrir a causa da doença que está causando isso, tratá-la de maneira adequada, que tanto a dor quanto o mau cheiro desaparecerão nessa hora. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo, deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês, deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.